minha classe querida, geração estrangeira, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Gente, hoje nossa aula de número 12, né? Hoje nós temos o tema O Perdão em Família. Como vocês lembram, eu tinha deixado a revistinha com alguns de vocês. Vocês leram? Vou perguntar para cada um se todos vocês leram a liçãozinha de hoje, tá? Hoje a gente tem o tema que é um dos temas mais falados recentemente, que é sobre o perdão em família. Hoje a nossa lição está baseada em Marcos, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe a ofensa de vocês. Olha só que importância a gente, na hora de orar, a gente perdoar para a gente também ser perdoado, né? Um tema muito importante e muito relevante nos dias de hoje, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que em algum momento do convívio familiar entre você, seu irmão, sua irmã, seus primos, às vezes o pai, a mãe, o vizinho, né? Que teve algum conflito, né? Hoje mesmo a gente vê nesse meio de esses dias de pandemia, as pessoas andam brigando muito e então é difícil a gente perdoar, né? Às vezes parece difícil, mas a gente consegue, né? Lembra que nas últimas aulas a gente falou muito sobre isso, sobre perdão, porque às vezes a gente fala alguma coisa que a gente não pensa antes de falar, e a gente não mede as palavras e acaba ofendendo outra pessoa. Mas vamos ver o que a revista diz. Com certeza, em algum momento do convívio familiar, seja com o pai ou irmãos, você já se entristeceu por conta de algum desentendimento, não é mesmo? Isso é mais normal do que se pode imaginar. Gente, todo mundo tem conflito. Os pais de vocês já tiveram conflitos, a mãe, a avó, com alguma pessoa, mas o importante, lembra que nas últimas aulas eu andei falando para vocês o quê? Que quando a gente anda na rua, a gente tem que transparecer Cristo. O que isso significa? É também perdoar, porque Cristo também perdoou, né? Então, o que acontece? Muitas vezes vai parecer uma coisa difícil, mas vamos lá, para vocês verem que tem personagens na Bíblia, que tem muitas pessoas que perdoaram e foram abençoadas. Vamos lá. A convivência em família aumenta a probabilidade de ocorrer tais divergências pelo fato dos nossos familiares serem as pessoas mais próximas com que a gente se relaciona. No caso de vocês, pré-adolescentes, vocês não vão ser livres de conflitos. Já parou para pensar nisso? Então, será possível, enquanto a gente tiver... É impossível, enquanto a gente estiver nesse mundão, a gente viver livre de conflitos. Mas aí é que tá. Deus espera encontrar em você um coração flexível, né? Disposto a amar, disposto a perdoar aqueles que te causaram algum mal. Lembra que eu já disse várias vezes, né, que eu já briguei com a minha mãe, já briguei com a minha irmã, com o meu pai. Só que lembra daquela coisa de honrar, que quando a gente honra, traz benefícios, traz bênçãos. É exatamente isso. Quando a gente perdoa, também traz bênçãos. E, eu não sei se vocês já passaram por um momento que você perdoou de verdade, mas parece que a nossa alma fica mais leve. E é isso que o perdão traz. E aí é que tá. A falta de perdão, ela traz muitas coisas terríveis. O perigo das mágoas e ressentimentos. Se vocês quiserem acompanhar na revistinha, está aqui, ó. Perdão da mágoa e ressentimento, tá bom? É o segundo subtítulo, beleza? Vamos acompanhar aí. As diferenças de pensamento e de comportamento são normais e é engraçado porque nem todo mundo é igual.
você pensa de uma forma diferente, o seu papai pensa de uma forma diferente, a sua mãe. Então, o que acontece? Essa diferença de pensamento, de comportamento, traz conflito, mas não quer dizer que você esteja livre disso. Vou dar um exemplo. A mágoa, ela é ausência de perdão. Se a mágoa é ausência de perdão, significa que você não conseguiu perdoar, por isso que você está com resquícios de sentimento, de ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir, é trazer à tona aquelas coisas ruins que você tinha quando você não tinha perdoado ainda. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma química, ele tem um estralo, vamos dizer assim. Quando você pensa naquele problema, naquela vez que alguém te magoou, o cérebro, ele revive por 90 segundos toda aquela situação. Então, traz à tona no seu corpo inteiro, na química do cérebro, nas terminações nervosas, traz todo aquele sentimento. Então, você fica com dor de cabeça, às vezes a gente fica ansioso, a gente fica depressivo. Por quê? O cérebro está revivendo aqueles 90 segundos de nervoso, tudo de novo, como se tivesse acabado de acontecer. Então, o que acontece? A importância do perdão, gente. Ele mexe com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma. É importante o perdão. Por quê? O perdão, a falta de perdão, ela é terrível porque ela traz doença do coração, humor alterado, ansiedade, doença no estômago, doença mental. Olha, meu Deus do céu, traz tanta coisa pra gente. Eu, por exemplo, né? Eu sempre dou exemplo pra vocês de coisas que eu já passei e recentemente eu não tava conseguindo perdoar. E eu tava com muita enxaqueca, muita enxaqueca. A minha dor, a minha enxaqueca só passou quando eu consegui ajoelhar e pedir para Deus realmente perdoar os meus pecados e para eu conseguir perdoar outra pessoa. E aí o que acontece? Eu tava com muita enxaqueca e só passou os sintomas quando eu consegui perdoar. Para você ver que a falta de perdão, ela não mexe só com a nossa alma, ela mexe com o corpo, ela mexe com tudo. E uma coisa assim um prejuízo muito grande que traz a falta de perdão é que além de você envelhecer mais rápido, você afasta as pessoas de você. Às vezes a gente não sabe por que uma pessoa se afastou e porque a gente não perdoou. Muitas vezes sem você perceber, você volta naquele assunto e magoa e machuca de novo e faz sangrar de novo a pessoa e você sangra em cima dela, né? Não é literal, mas é interessante porque quando a gente não perdoa, a casquinha da ferida não fecha. Ela fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então fica soltando sangue, tá entendendo? Então é terrível, é terrível, é terrível. E a falta de perdão, muitas vezes as pessoas elas entram em depressão, gente. E tem muitas pessoas muitos adolescentes, pré-adolescentes, muitos adultos que por falta de perdão estão entrando em depressão. Só que a gente tá aqui para aprender a palavra, para você conseguir liberar perdão, para você conseguir seguir em frente, para você conseguir ser abençoado, para você conseguir ser aquilo que Deus quer, chegar onde Deus quer. Só que pra gente chegar onde Deus quer, a gente tem que perdoar. E Deus não quer isso pra você. Deus não quer você triste, você doente. O Senhor, Ele tem planos pra você, né? E Deus quer tratar suas emoções o quanto antes. Quanto antes. Se for necessário, peça para uma pessoa com maturidade, o seu líder, o seu pastor.
Peça para uma pessoa mais chegado, que tem maturidade espiritual, que é diferente de maturidade, né, de psique, né? Porque a gente tem que ter maturidade espiritual para poder ouvir, para poder aconselhar. E geralmente eu converso muito com o meu pastor quando eu não tô bem, ou com os meus líderes. E você tem essa liberdade de conversar com a sua mãe, com o seu pai. Eles não são seus inimigos, eles são seus amigos, né? Lembra que nas aulas passadas a gente aprendeu que o nosso primeiro melhor amigo é Deus. Então você pode desabafar tudo aquilo que tiver no seu coração, tudo aquilo que tiver te magoando, que tiver te ferindo, o Senhor vai te escutar. E o seu pai e a sua mãe também, né? Então a gente precisa, né, tirar todo esse peso, deixar esse peso e falar: Cristo, me ajuda. E Ele vai nos ajudar. Às vezes, a gente ouve e fala algo que desagrada o nosso irmão, o nosso próximo. Não são só as pessoas que nos magoam. Às vezes você pode estar magoando alguém e você não percebeu. Já parou para pensar nisso? Terrível. Quem guarda mágoa ainda não aprendeu a perdoar. E quem não perdoa não é perdoado por Deus. Isso está baseado em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Gente, vocês têm ciência que Cristo, quando ele foi crucificado, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo perdoou. Cristo, ele tinha todos os motivos para não perdoar, para ficar ferido, magoado, mas não. O foco dele estava em outra coisa. Estava no bom convívio entre os irmãos. Estava em não ficar triste por causa de algo passageiro. A sua dor é passageira. Se você perdoar, o Senhor vai te consolar. Ele vai trazer um renovo, ele vai dar um coração novo para você, uma mentalidade, uma mente nova. Então precisamos perdoar, né? Porque os perigos da mágoa é que ela prejudica a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Então, é muito difícil a gente pensar só no carnal, né? No mental, no físico. É muito difícil a gente pensar no espírito. Porque muitas vezes a gente toma decisões que elas não agradam a Deus. E essas decisões muitas vezes é proferir palavras que magoam o nosso próximo e a gente não percebe, porque não está buscando uma convivência com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está te direcionando, você consegue, o Espírito Santo fala: não fala isso não, vai magoar, né? Trata de uma forma diferente. Então busque mais a presença do Espírito, ore mais, para que o perdão seja liberado no seu coração e no coração de quem você quer que te perdoe, no coração de quem você também magoou. O perdão é uma decisão, uma decisão. Você perdoou todas as vezes que seus familiares pecaram contra você? Ou você escolheu guardar a mágoa de tal maneira que nem consegue olhar nos olhos deles? Isso é atitude de cristão? Acho que não. A atitude de um cristão, a atitude de alguém que emana Cristo, é olhar para uma situação em que muitos vão olhar e vão dizer: não tem mais jeito. E você, como geração estrangeira, a gente não é desse mundo, a gente não sendo desse mundo, a gente tem que ser diferente das pessoas desse mundo. A gente tem que perdoar, a gente tem que seguir em frente. Para seguir em frente é necessário oração, é necessário perdão. E se você está nessa situação de desarmonia,
com a sua família, com seu amigo, com seu vizinho, não sei, tantas situações que às vezes a gente entra e nem pensa, mas o maior prejudicado é você. O maior prejudicado é você. Costumo dizer que antes de perdoar minha mãe, a minha vida não andava. Parecia que eu estava num ciclo, e quando eu consegui liberar perdão para minha mãe, hoje eu vejo crescimento espiritual na minha vida. Hoje eu vejo crescimento espiritual na vida da minha mãe. Olha que interessante. Eu dou glórias a Deus pela vida dela, eu oro pela vida dela. Então, alguns amigos meus, muitas vezes eu fui teimosa, mas eu consegui liberar perdão e hoje a gente está se tornando uma bênção na vida do outro, né? E cada dia que passa tá mais difícil encontrar pessoas que estão dispostas a perdoar, porque a falta de amor e o aumento da maldade está crescendo nesse mundo. São as principais causas da ausência de perdão. Isso é falado também em Mateus capítulo 24, versículo 12. Olha para vocês ver como que certas coisas não são de agora, né? O mundo diz que, mas tem coisa que antigamente não acontecia. Não, 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 não. Sempre aconteceu. A diferença é que Cristo nos mostra que nós devemos carregar a nossa cruz. E cada um carregar a sua cruz, é você perdoar, é você abdicar daquele sentimento de egoísmo, de, mas me magoou, me machucou, mas a pessoa, quando muito, na verdade, nós estamos magoando também, né? Perdoar é sentir misericórdia da pessoa que errou. E ser como Cristo não é fácil. Ser como Cristo, a gente canta que quer ser como Cristo, que quer andar como Cristo. Mas Cristo, ele viveu uma vida de amor, uma vida sem maldade, uma vida de perdão, uma vida de renúncia, de retidão, né? Quando uma pessoa comete alguma ofensa ou nos fere, ao invés da gente revidar e guardar ressentimento, o nosso dever, o seu dever é perdoar, é amar. Sabe aquele momento que você, em vez de você discutir, você decidiu deixar pra lá e ficou um clima gostoso dentro de casa? É exatamente isso. A mágoa é um sentimento, mas o perdão é decisão. E essa decisão está com você, está nas suas mãos. Ninguém pode te obrigar a perdoar. Ninguém pode te obrigar a nada. Tudo na nossa vida são decisões. Temos que tomar boas decisões baseadas em Cristo, baseadas na palavra, baseadas no que é bom. Devemos ter em mente que qualquer mal que o nosso próximo cometa contra nós não há de se comparar com os pecados que cometemos contra Deus. Também pecamos. O nosso próximo pode pecar e a gente também peca. E a gente deve perdoar os nossos devedores sem nos preocupar se estão arrependidos ou não. Mas eu só vou perdoar fulano de tal se fulano de tal se arrepender. Não. Você tem que ser o primeiro. Lembra daquela aula, da última aula que nós falamos sobre dar a outra face? É exatamente isso. Você não tem que basear a sua vida nas atitudes de outras pessoas. As decisões são suas. O crescimento espiritual é seu. Só que as suas boas decisões, elas também vão abençoar outras vidas. E as suas más decisões vão também trazer consequências ruins para as outras vidas. Entende? Por isso, de nada adianta cantar bonito, ter oportunidade da igreja, participar das atividades do grupo de pré-adolescentes, ter oportunidade no momento do culto, se você não estiver disposto a perdoar. Muitos cristãos não têm a sua oração respondida por não perdoar aqueles que os ofenderam. Isso é terrível, isso é terrível. A decisão é sua. A decisão é sua.
E aí é que tá. As bênçãos que vêm do perdão. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Porque, assim, quando a gente resolve esses conflitos da vida, a gente pode ver, por exemplo, a história de José. José, eu não lembro se eu já contei para vocês a história de José, mas eu vou dar aqui uma pincelada. José, ele foi vendido pelos irmãos dele. Os irmãos dele tinham extrema inveja de José. Eles não gostavam de José, a ponto de querer matá-lo. E o que acontece? José, ele é jogado numa cova, e aí o irmão dele, Rubem, ele interfere, e ele fala, não vamos matar o José, não, né? Vamos vender ele como escravo, acho que é melhor. E aí José é vendido como escravo. José é preso, ele vai para o Egito, ele é preso. Ele passa por várias situações em que ele é injustiçado de várias e várias maneiras, mas José, ele continua sendo temente a Deus, ele continua focando no que é do alto. Então, quando tem uma certa situação em que ele desvenda um sonho de Faraó, esse sonho que ele desvenda de Faraó é 7 anos de fartura e 7 anos de falta de alimentos, né? 7 anos de seca. E o que acontece? Por José ter, né, através do Espírito Santo, ter desvendado, ter ali dito para Faraó o que significava o sonho dele, José ele é feito governador. E quando chega o período de fome, os 7 anos de seca, de fome, os irmãos dele vão até o Egito. E José, ao invés de se vingar pelos irmãos que o venderam como escravo, que quiseram matá-lo, não, José decide perdoar. Então a vida de José é abençoada. A vida de José segue em frente. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Porque você vê que José, os irmãos dele não o reconheceram quando eles chegaram no Egito, mas José os reconheceu. E ali José tomou a decisão dele. E isso é maravilhoso, porque ele agiu como Cristo. Ele transpareceu Cristo para os irmãos dele, né? O perdão é para sempre. E José mostrou isso, que o perdão é para sempre, tá lá em Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao 21. Ele fala para os irmãos dele que ele perdoou, que são águas passadas. Então, é assim que nós temos que fazer. José foi próspero e ele viveu 110 anos. E assim como ele perdoou seus irmãos, nós também devemos perdoar. Sempre que os nossos familiares ou alguém nos entristecer, perdoar alivia o estresse. Une as pessoas, quebra a corrente de escravidão emocional, espiritual, aumenta o tempo de vida e principalmente alcança a misericórdia do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Olha que lindo. Portanto, o que a gente pode tirar dessa lição, né? Da história de vida de José, das situações. Somos todos pessoas, cada um é feito à imagem e semelhança do Senhor, mas todos nós temos o nosso intelecto, nós temos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, nós temos a nossa maneira de se expressar, mas que nós possamos buscar ser mais como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo. Que quando você for falar alguma coisa que possa magoar alguém, se pergunte se Cristo faria isso, se pergunte se realmente é necessário falar isso. Porque assim como você foi magoado, você pode estar magoando alguém. Então, a lição de hoje sobre o perdão é que eu quero que vocês gravem. Perdão é decisão. Ressentimento também é decisão. Qual decisão você vai querer tomar nessa semana, nesse dia, nos próximos anos da sua vida?
E assim eu encerro mais uma aula com a seguinte questão: quais são os benefícios de perdoar realmente? Os benefícios de perdoar são maiores do que o de não perdoar? Acho que não. E eu quero deixar para vocês uma lição para durante a semana até nossa próxima escola bíblica dominical. A lição de vocês será: perdoe aquele que te magoou. E neste dia de hoje, ore pelas pessoas que você precisa perdoar e para que você seja perdoado também. E o Senhor te abençoará. Amém? Vamos fechar essa aula com uma oração. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês, se vocês tiverem dúvidas, possam estar mandando, perguntando, e eu estarei disposta a ouvi-los, tá bom? Vamos orar. Pai amado, maravilhoso e misericordioso, Senhor, em teu nome, pedimos que o Senhor, neste dia, dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ensine a perdoar, em nome de Jesus. Continua, Senhor, nos ensinando, nos doutrinando na Tua palavra, que esses adolescentes sejam abençoados, que eles busquem perdoar, que eles busquem honrar pai e mãe, que eles busquem, Senhor, ser mais como Tu. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos dê sabedoria e graça para continuar buscando o aprendizado. Amém.